Estamos aqui com mais um episódio do Cinepcast, com mais um parceiro que vai compor o nosso Cinep Conecta Experience no próximo dia 14 de agosto, no Grand Park Hotel. E já fica aqui registrado os nossos convites a todos os nossos afiliados e não afiliados a estarem conosco nessa experiência, nessa imersão maravilhosa. Aqui eu tô com o Paulo Zacarias, da ZM4. Ele é um estrategista de mídia off. Aí eu quero que você se apresenta e já fala como que é esse bicho papão aí. O que é um estrategista de mídia off? Tá bom. Bom, prazer estar aqui com você, Audi. Prazer estar aqui no Cinep, ajudando vocês nesse processo, principalmente nesse evento, que eu acho que é um evento que, pelo próprio nome diz, né? É um evento que conecta, ele vem para trazer essa conexão entre essa prateleira, como você mesmo fala, de serviços que o Cinep tem, para dentro das escolas particulares, para elas terem acesso a esse tipo de coisa. Bom, meu nome é Paulo, como você disse, eu sou estrategista de mídia já há uns 20 anos. Eu trabalho com mídia, já fui atendimento de agência de publicidade, das maiores aqui, já morei fora em São Paulo, atendendo grandes contas. E hoje meu negócio é comprar mídia para clientes. Então, quando os clientes chegam até a gente, qual é a ideia que eles fazem, eles têm na cabeça? É que compra de mídia passou a ser algo corriqueiro e banalizado nas escolas. Vamos falar de escola, nas escolas, principalmente nessa época de matrícula. Então, o que eu faço, na verdade? Eu concentro o maior número de veículos e o maior número de exibidoras, o maior número de panfleteiros dentro de uma carteira, e dentro disso eu conecto os melhores pontos com os melhores públicos e entrego um orçamento mais enxuto e mais detalhado para quem está comprando a mídia. Ok. E dentro você deve ter, evidente, esse raio-x de uma mídia, das mídias, né, que mais atende o setor educacional. Hoje, nessa nossa discussão, nosso debate, que vai ser pauta do nosso encontro do dia 14. E aí eu vou fazer uma pergunta bem genérica. Hoje, dentro desse raio-x, qual é a mídia que uma escola contrataria para ela ser mais assertiva em fazer matrícula? Tá. A gente não pode deixar de falar que redes sociais, mídias online, elas são necessárias e elas fazem parte desse escopo, tá? Eu não estou aqui para defender 100% mídia offline, até porque composto de comunicação ele é feito com tudo que é possível. E redes sociais, elas são necessárias, ela é a vitrine hoje em dia. O que acontece é que grandes marcas começaram a perceber que fazer rede social, como todos estão fazendo, ele é só mais um. Quando você sai de casa e é impactado com alguma mídia fora da sua casa, na sua jornada, da sua casa até seu trabalho, ou da sua casa até seu lazer, quando você é impactado com alguma mídia nessa jornada, aí a comunicação que é feita dentro da rede social começa a fazer sentido também no offline. Então vamos lá, você me perguntou qual é a mídia que impacta melhor dentro desse ecossistema de escolas. Eu vou te dizer que são duas, eu vou separar elas em dois pontos. Eu gosto muito das mídias indoor, que são academias e shoppings, porque elas estão muito ligadas ao lazer e ao lifestyle, e são momentos em que a tela e o trânsito não competem muito com eles. Então, você está sentado numa mesa de um shopping, e você tem o tampo da mesa, com uma marca, com uma arte bem feita, e você tem 50 minutos fatalmente sentado numa mesa olhando para aquela comunicação. Essa é uma mídia tão pouco invasiva que ela acaba sendo agradável para quem está recolhendo aquilo como informação. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu considero muito bem os outdoors. Hoje, Campo Grande hypou esse lance de outdoor, tá? As grandes companhias, e aí eu estou falando de construtoras, sistema educacional, sistema de saúde, começaram a enxergar
que se posicionar dentro de outdoor na jornada, de novo eu volto na jornada, é muito importante para a construção de marca. Então essas duas vertentes dentro da mídia off, elas são importantíssimas para a construção de mídia. Ótimo. Olhando nesse cenário, mas também com o olho lá no passado, que ainda é presente. Olhando para grande mídia, rádio e televisão, e eu sou prova disso, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, isso ainda fazia total sentido e praticamente não precisava de outra coisa. E até hoje ainda se precifica muito caro, mas enfim, como que você enxerga esses dois veículos para a mídia? Tá. Aí a gente está falando aí também de mídia off e a gente está falando de mídia de massa. O que acontece especificamente nessas duas mídias? Principalmente TV. A TV, se você for injetar dinheiro dentro de mídia de massa, você acaba consumindo, dentro de uma verba estipulada de planejamento de comunicação, você acaba consumindo ela 60% a 70% dessa verba dentro de uma TV. O que eu enxergo? Na verdade, a TV ela não faz o pai ou o decisor levantar do sofá e fazer a matrícula dele. Ele não é mais isso. Antigamente, ele tinha esse peso, que é o que você... Eu estava nessa época quando eu vi isso acontecer. Mas já não é mais desse jeito. A tela compete muito com as redes sociais hoje, com as mini telas, né? Com os telefones, com os tablets e tudo mais. Eu acho e entendo que as mídias de massa, rádio e TV, elas estão muito mais voltadas para branding, ou seja, para massificação, para segurar quem eles são e para manter uma comunicação durante o ano todo e não só sobre matrícula. Então, eu entendo que se você faz um planejamento de comunicação e consegue manter paulatinamente, sem muito dinheiro, sem pouco investimento, mas que você mantenha na cabeça das pessoas que você existe, que você fala, que a escola tal está aqui, passa conceito, passa a ideia de quem eles são, durante o ano todo, fica mais fácil você utilizar uma verba. Aí você vai usando a verba de uma forma mais inteligente e você utiliza a verba no final do ano um pouco mais empenhado em outros meios. Então, mídia de massa, para mim, é pulverizar ela durante o ano todo para manter o brand, para manter a comunicação dela ativa, sempre buscando, sempre se posicionar. Isso acontece no rádio como na TV. Gosto muito do rádio, viu? Eu acho o rádio um negócio muito interessante, porque você tem alguns momentos... e Campo Grande responde bem para a rádio, porque pais estão indo para levar o filho na escola. Às vezes não está no Spotify, não está no Deezer, não está no Músicas do iPhone, ele está na rádio. E aí ele está ouvindo o que está acontecendo. Agora, 5, 6 horas da tarde, tem rádios falando sobre o trânsito na cidade, então tem muita gente ligada nisso. Então o rádio tem essa conexão que ela é comunitária, né? Ela entrega alguma coisa bem legal. Eu gosto muito de rádio. Eu acho o rádio um negócio bem legal. E o rádio ela não toma muito verba, não. O rádio, se bem feito também, a gente tem um bom recall de marca. Mas são sempre de recall, tá? Então a gente faz esse tipo de mídia de massa, mas sempre para recall. Sempre para manter a marca e o branding dele aparecendo sempre. Tá. Ô Paulo, eu queria que você explicasse para nós como que funciona quando você fala assim a jornada. Eu já imaginei assim desde o momento em que eu tô me aprontando para sair de casa, depois no carro, e aí eu tô fazendo esse cronograma. E aí e o que você está propondo é realmente um cronograma de mídia para poder atingir esse aluno, esse cliente, é isso? E olha só que legal. Essa palavra jornada, ela veio oriunda de uns tempos para cá das redes sociais. Quando a gente se falava em funil de venda, ele acontece muito ali. Então a gente tinha que, nas redes sociais, a gente tinha que fazer esse funil funcionar através de uma jornada. Então o cliente era impactado de um jeito, depois ele ia para um e-mail, depois ele ia para um WhatsApp, depois ele caía num rebranding e aí começavam as conversas. O que acontece quando a gente fala de jornada para mídia off? É justamente isso que você pensou mesmo. Você está lá na sua casa, acordou 7 horas, acordou mais cedo.
fez seus exercícios, leu seu livro, tomou um café da manhã com a família e você acabou pegando o telefone para ver as notícias do dia. A partir dali, você desligou o telefone e tem que ir para sua casa, ou tem que ir para o seu escritório, ou tem que ir para algum lugar lá para o Cinep. Nesse meio tempo, as mídias vão encaixar em você. Então, você lá na sua casa, você teve o seu celular entregou para você um colégio. Vamos falar de colégio aqui. Uma escola X. Nessa jornada que você passou, às vezes você está sendo impactado por um áudio no rádio desse mesmo colégio, e depois você passa por um front light ou por um outdoor nesse mesmo colégio, chega na sua estação de trabalho, em algum lugar, beleza, continua o trabalho. Só que você vai voltar para casa. Você volta, você faz uma jornada e passa por um abrigo de ônibus, passa por um outro outdoor, e aí você chega numa academia. Você vai chegar lá numa academia. Você vai chegar na academia, o que vai estar lá? Uma outra comunicação dessa mesma escola falando. Não tem como. É absolutamente impossível. E aí, não é porque você não quis olhar. O sistema límbico seu, o seu cérebro começou a enxergar essas marcas e elas começaram a trazer essas informações para você o mais próximo possível. Por que a gente diz aí, e a gente sempre bate na tecla de que a Coca-Cola é tão gigante que ela não precisaria mais fazer, né? Não precisa fazer mais mídia. É isso mesmo. Ela é tão gigante que ela não precisa fazer, mas ela, por ser gigante e não perder espaço, ela está em todo lugar possível. E hoje você não precisa ver a Coca-Cola inteira. A cor da Coca-Cola vermelha é a cor dela. Aí você tem aquele C diferente lá, que é uma fonte dela. Quando você automaticamente olha para isso, é isso que fica na sua cabeça. As escolas, hoje, grandes escolas aqui de Campo Grande, se você perceber, elas estão muito em outdoor. E elas estão fazendo isso com muita frequência. Elas se conectam durante essa jornada e elas entregam, então, as comunicações delas. Às vezes é só um pouquinho de comunicação, mas a pessoa sabe que aquele azul é de uma escola, aquele vermelho é de outra, aquele alaranjado é de outra, e assim vai indo. O Paulo, você já falou da jornada, mas assim, no momento da escolha de uma instituição de ensino para matricular o filho, você pode ser que você tenha catalogado dentro do seu estudo. Essa decisão, geralmente ela ocorre quando as famílias estão ali em consumo ou no momento em que elas estão relaxadas. Isso tem a ver com a mídia off, com essa jornada? Ou não? Aldi, eu vou ser bem sincero e aí vai parecer até que eu vou jogar contra o meu negócio. A decisão ela é tomada muito por pessoas, umas próximas das outras. Eu tenho um filho, que uma amiga minha também tem um filho, e que tem uma escola, e eu quero mudar meu filho, e essa amiga, esse casal de amigos, falou, a escola lá é legal. Só que o que eu acho que aí tem o gancho do negócio? Nessa sociedade pequena que a gente vive aqui em Campo Grande, que ela não é muito grande, quem aparece é lembrado. E aí que está o gancho do negócio. Eu não vou te dizer, porque eu não tenho como afirmar isso, que quem determina a escolha de uma escola é a comunicação. Mas eu posso te garantir que quanto mais você estiver fazendo comunicação, mais fácil é a escolha pela sua escola. E aí eu volto nesse lance do casal de amigos. O casal de amigos passou, viu e matriculou lá. Então eu por tabela fui pela comunicação dele. Então eu acho que tem muito disso. A gente faz negócios e conhece pessoas muito próximas em Campo Grande, que Campo Grande é pequeno de uma certa forma, então a gente continua fazendo negócio com pessoas muito próximas da gente, nossos filhos acabam ficando ou próximos das nossas casas ou próximos dos nossos escritórios, então para ficar mais fácil a logística, mas o que determina ainda são pessoas. E aí eu acho que a comunicação faz muito bem feito. Que quando você comunica, quando você fala bem, quando você dá conceito para sua marca, quando você estabelece quem você é e mostra isso na comunicação, aí a comunicação fez o papel dela. Deixa eu te perguntar outra coisa. Isso a gente vê muito, chega muito depoimento no Cinep, acaba sendo um depoimento. Tá. Passa de novo, né? E isso precisa ser algo que tem que estar
embutido dentro do planejamento estratégico, tudo isso que a gente está conversando aqui. Sim. Né? O Biriba falou disso. Isso. E aí, quando se faz um plano ou não, existe muito gestor que ainda age por impulso. E aí ele acaba sacrificando o seu fluxo de caixa em determinada mídia por ocasião que o seu concorrente, geralmente assim, naquela região, ele está batendo naquilo ali, existe uma ideia ou uma materialização de que aquilo está dando certo. E aí, na hora do impulso, esquece-se toda a parte de planejamento estratégico, e aí eu vou fazer aquilo e aquilo acaba numa derrocada. Você já teve experiência com isso? Já. Fala um pouquinho pra gente. Isso é normal, Aldi. É o mais normal possível. O que acontece? Dentro de planejamento estratégico, na composição de preços de matrícula, de mensalidade, é necessário se ter um valor para a comunicação. Então você vai compor o preço de uma criança, esse preço da criança tem lá todos os negócios. E tem. Normalmente a gente fala entre 1,5% e 3%, tá? De valor para compor um preço de alguma coisa, de 1,5% a 3%. Na educação ele vai variar de 5 a 10, quem sabe. Mas isso tudo depende de como que está sendo feito. Bom, mas muito bem. Esse valor por pessoa, ele é designado então para comunicação. O que acontece normalmente, que é o que você está querendo me trazer na mesa? Não tem esse valor. Chega no final do ano, chega agora, setembro, agosto, setembro, começam então uma chuva de Outdoor? E as exibidoras ligam para você 500 vezes lá na sua escola. Sim. A TV vai ligar, o rádio vai ligar, os caras que fazem panfleto vão ligar, os shoppings vão ligar, todo mundo vai te ligar. E aí você, naquele desespero, na ânsia, e você cuida da educação da sua escola, você faz um monte de coisa para cuidar daquelas crianças. E naquela ânsia de tentar resolver, vendo algumas coisas que algumas pessoas estão fazendo, que possivelmente aquilo está dando certo. E que da minha jornada como apareceu, gestor... apareceu ali, você acaba peitando aquele negócio. Só que sem saber métrica. E a gente consegue ter métrica de quase tudo hoje em dia. A gente consegue saber quantas pessoas estão passando por aquela avenida. Pô, mas aquilo ali faz parte de uma jornada realmente do cliente seu. O que eu costumo sentar quando eu vou sentar lá com uma escola, por exemplo, vou sentar com a sua. Vou sentar... me dá, por exemplo, dentro do seu sistema, do seu CRM, você vai me falar onde estão a maioria dos seus alunos. A maioria dos meus alunos estão no São Francisco. Ótimo. Você quer continuar falando para o São Francisco ou você quer atacar outro bairro? Paulo, eu acho que na estratégia desse ano eu quero falar com outro bairro. Então vamos sair do São Francisco. Aqui você já dominou. Vamos para outro lugar. Então a gente vai falar por lá. Assim que se constrói uma jornada. E aí você pode ter, sim, as mesmas peças de comunicação, que a gente está falando de outdoor, a gente está falando de academias, a gente está falando de shopping. A gente pode ter. Mas por que não ter... para que ter tantas se a gente pode ter menos e melhor localizadas? O que eu vejo de vez em quando e que eu acho um absurdo, e aí eu acho que é muito culpa de quem compra, tá? A pessoa não enxergou... Por exemplo, chegam 2 exibidoras de outdoor lá. Aí o cara te entrega um calhamaço de placa. Aí você tem que olhar placa por placa de uma exibidora, placa por placa de outra exibidora. Não consegue enxergar isso no mapa. Aí compra uma placa aqui, outra placa bem aqui. Cara, não faz sentido. Você acabou de comprar a placa no mesmo local, no mesmo negócio. Por que você vai comprar a placa naquele lugar? Não faz sentido. E aí que eu acho que entra, que o Sinep traz essa ideia de conseguir fazer essa estratégia de matrícula, ela mais bem casada com o negócio, sem gastar tanto dinheiro. Você pode ter inteligência de mercado para compra de mídia sem precisar um turbilhão de dinheiro no final do ano. A gente consegue compor isso. Então, o que hoje, dentro dessa nosso bate-papo, e que a gente, da sua parte imersiva, no dia 14 de agosto, no nosso evento, o foco é justamente tratar essa questão da mídia dentro de uma engenharia financeira. Isso, é disso que perfeito. se trata. É isso. Aqui eu só queria dar um spoiler do que a gente vai fazer lá. Claro. Porque, na verdade, é sobre isso mesmo. É sobre entender que dentro de um planejamento estratégico, existe o planejamento de comunicação. E dentro desse planejamento de comunicação, às vezes, o que todo mundo enxerga como custo
de uma operação de marketing, na verdade, é investimento. Porque quer ou quer não, Aldi? Vamos lá, vamos dizer o seguinte. Você está construindo essa história sua já há algum tempo, a gente acompanha a marca da sua marca já há muito tempo, na verdade. Todo grande empresário, ele constrói para passar sucessivamente para a família, ou ele constrói para ser vendido. E só se constrói grandes marcas se você faz muita comunicação. Porque grandes grupos vêm, compram. Aqui a gente já viu fazendo isso acontecer. Então, na verdade, quando se constrói o planejamento de comunicação atrelado ao planejamento estratégico, ele te dá mais subsídio e te dá menos problemas durante todo o ano. Eu consigo, por exemplo, eu vou te trazer um fato real aqui de uma escola super pequena que eu atendo. Ela está na região da Júlio de Castilho. Ela compra comigo, a partir de fevereiro, as compras de mídia que acontecem agora setembro, outubro, novembro. Porque eu assino pela ZM, então o que a ZM faz? Ela coloca o nome dela em cima do negócio, então eu compro essas mídias, já reservo as mídias, e o cara vem pagando mensalmente, um pouquinho, de pouquinho. Chega agora em setembro, ele está praticamente quase tudo pronto, ele só vai rodar as lonas e rodar alguns adesivos, a gente vai subir, e o que era um gasto enorme, no final do ano, ficou diluído no tempo e ficou muito mais fácil pro cara. E o cara vai entrar lá na região da Júlio de Castilho, vocês vão ver agora, setembro, outubro, esse cara vai arregaçar lá dentro. Porque ele pensou, ele fez isso, ele falou, Paulo, vem cá me ajudar. Eu falei, então a gente começa a pagar em fevereiro. Eu sei que janeiro é mais difícil, vamos começar a pagar em fevereiro. E a gente veio diluindo essa história toda. E é uma outra negociação com os canais que estão vendendo isso daí. Sem contar que a gente pega os melhores pontos. A gente já reservou pontos que ninguém hoje vai conseguir pegar. Então, assim, é uma questão de inteligência. E aí, o que eu falei para ele? Vamos pro lado da Júlio de Castilho, vamos esquecer a Duque. A Duque vai ser mais difícil a entrada por lá. E ele sempre quis fazer a Duque. No primeiro ano que eu fiz com ele só Júlio de Castilho, ele ficou super... Por quê? Porque eu consegui reservar. Porque antigamente ele comprava tudo no final do ano, não conseguia pegar, acabava pegando o Duque. Eu falei, não, vamos pegar só Júlio de Castilho comprando antecipado, que a gente consegue pegar Júlio de Castilho numa jornada perfeita. E deu bom. O cara ficou feliz. E aí hoje ele está com a gente desde sempre fazendo esse tipo de coisa. E eu trago isso para o Sinep... Aldi, você nos possibilitou trazer isso para que as escolas consigam perceber que essa comunicação ela pode ser feita com baixo custo. E ela não precisa ser extravagante. Ela precisa ser penetrante. Ela precisa ter penetração onde eu preciso encaixar o cliente. Ela precisa ser decisiva dentro de um orçamento inteligente, dentro de uma lógica. Isso. E a gente vê muito, né, na época da televisão, eu vivi isso. Tem um episódio novo, ou então vai um término de novela, o início de novela. Uhum. Aí já ligam, né? Tô aqui com um plano na abertura da novela, vamos... BBB. Final de BBB. Meu Deus. BBB, a Fazenda. Estouro. Fazenda pega agora, outubro, novembro. Você vai ver o tanto de gente ligando. É um estouro, né? A final desses programas, né? Então, e isso... E você não tem caixa para isso. Aí você assina e fala assim, não, mas aquela ideia, né? Eu vou... Só que aí que vem o grande gargalo, o grande problema. Eu não tô... E você explicou isso já um pouco atrás. Eu não estou preocupado em posicionar a minha marca. Eu estou preocupado em ter cliente. E aí eu vou lá, mas só que o cliente não vem. Aí o cliente não vem por aquilo, e aí eu tenho que dar de uma outra forma, gerar um recurso para mim poder pagar essa mídia, porque ela, de alguma forma, ela não foi inteligente. Ou que não é que não foi inteligente, é para aquilo que eu quero que ela atinja, ela não fez sentido. É isso mesmo. E dependendo do momento que vai fazer ainda, tem isso também. Dependendo do momento que vai fazer, você vai entrar com todo mundo fazendo, acaba que você é só mais um. Não é? Então acaba que você entra num local onde está todo mundo fazendo a mesma coisa e você passa a ser paisagem falando da mesma coisa. Então isso é inteligência também. Hoje você vai perceber, hoje dá para se perceber na rua aí, existem 3, 4, no máximo 5 escolas que elas estão desde janeiro fazendo comunicação. Terminou, rodou, ela já está em 2027, pensando em 2028, e elas já estão continuando fazendo. Elas não vão parar de fazer, porque elas já entenderam esse processo. E a gente traz isso no Sinep, é justamente isso. Sim. Essa é a ideia. Vem com a gente, me dá essa possibilidade de eu entender o que você faz de comunicação, porque isso não tem custo.
O Sinep não vai cobrar, a gente não vai Não. cobrar nada. Me dá isso aqui para eu entender, deixa eu desenhar isso para você e você opera isso aí. Entendeu? Sim. Num ponto onde todas as escolas a gente escuta isso direto, quando a gente está falando em captação de aluno, é onde elas se convergem. E aí, a grande maioria, ela, ela não faz outdoor, ela não faz televisão, ela se concentra apenas nas mídias sociais. E ela almeja que aquilo ali seja o grande fator que vai fazer com que haja captação de aluno. Uhum. É evidente que só esse caminho ele está sem sustentabilidade. Uhum. Agora, o que está acontecendo? O porquê que isso acontece? E qual que é o índice de conversão que isso traz para uma escola? As redes sociais já foram coisas. Já foi a época que dava muito conversão de lead, né? Já foi. Primeiro, o comportamento das pessoas dentro das redes sociais mudou muito. Você já entende o que é uma página de conversão. Todo mundo já entende. Quando você clica no anúncio, aí vem, coloca seu CPF, seu nome, que não sei o que, você desiste ali na hora. Você já fala assim, isso aqui é uma página de conversão, porque depois vai vir o chato querendo falar comigo. Sempre é assim. Então o lead, a conquista do lead ficou mais cara. Porque está mais difícil de você buscar. Então, o dinheiro que você investia antigamente, 60, 70, 80 reais por semana para fazer um negócio, hoje está em 5 mil, 10 mil, 15 mil para você conseguir leads qualificados. Então, o processo de conquista de lead dentro das redes sociais é muito difícil. Atrelado a isso, tem todo mundo fazendo. Então, o que acontece? Eu vou mudar só um pouco do escopo do que a gente está falando. Vamos falar sobre carro. Nossos telefones estão ali. Se a gente começar a falar sobre Mercedes, BMW, daqui a pouco a gente começa a pingar os anúncios de Mercedes e BMW pra gente. Só que não vai aparecer só a Riviera, não vai aparecer só a Big Star, vai aparecer vários outros também, de São Paulo, de Eurocar, de um monte de lugar. Porque eles já começaram a enxergar, os algoritmos começam a enxergar você como número, eles buscam aquela informação para mim é boa e eles começam a impactar você sobre aquilo. E você entra num como que eu posso dizer, numa página de revista, numa revista, onde só tem anúncio. Então você imagina, aí vamos voltar para a escola. Você está vendo uma escola, depois você vai ver outra escola, depois você vai naquele scroll de novo outra escola, depois outra escola. E nenhuma delas ficou fixada na sua cabeça. Porque se você clicar, você entra numa página de conversão e você não quer, e você também já sabe que aquela escola ali existe e está tudo bem. E aí que eu acho que volta o lance do offline. Que aí começa a fazer sentido, então, quando você sai de casa, é impactado com alguma mensagem fora do online, e aí a pessoa tem a percepção de que aquela escola é maior, é mais forte, ela atende melhor, e tem toda essa ideia de concepção. Mas as redes sociais traz isso. A gente já foi aquela época de 2016, 2017, onde a gente conseguia fazer muita conversão com leads, e era fácil de fazer. Hoje já não é mais, acabou isso aí. E eu vou te falar que 99% das escolas, dos gestores que nos procuram ou que nós estamos numa conversa informal, todas as forças estão canalizadas somente nesse canal de comunicação. É uma pena, eles não entenderam isso ainda. Mas eles não precisam entender isso. É só olhar o que os grandes estão fazendo. Por que os grandes estão indo para a rua? Porque se os grandes que têm dinheiro, que têm punch, estão fazendo pelas redes sociais, óbvio, mas estão indo para a rua, é porque eles encontraram um canal diferente, diferenciação, para conseguir passar a mensagem que os outros não estão conseguindo. Não é? E aí, para isso, a gente faz planejamento. A gente entra de novo em planejamento. E aí a gente vai falar de biriba, a gente vai falar de planejamento estratégico, vai falar de planejamento de comunicação e como isso impacta no orçamento final. Pô, é muito melhor. É muito mais fácil. Você não vai ter o dinheiro total de... Vamos orçar uma campanha de 60 mil, 70 mil reais para dividir ela em 3 meses aí. Você tá afim de me dar esse dinheiro para a gente fazer isso aí? Puta, eu não tenho. Quanto você tem? Tenho 10. Pô, mas você podia ter feito isso durante todo o ano. A gente podia ter feito isso com calma, paciência, olhado, pensado, testado alguns veículos, olhado para alguma coisa mais próxima. Sabe? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para a gente conseguir encaixar e a gente não enxerga algumas outras coisas. Por exemplo, feiras. Ninguém enxerga isso. Pô, tem algumas feiras que são ok para entrar.
Então por que a gente não vai em umas feiras? Feira em Campo Grande hypou, né? Sim. Agora tem feira do Bosque, tem feira do não sei o quê, Barulê, um monte de feira. Por que a gente não faz ações dentro das feiras? Por que a gente não vai até as feiras? As feiras vão te cobrar um pouquinho. Vão. Mas qual é o problema de você pagar 60, 70 reais? E daí? Vamos entrar na feira. Vamos fazer uma panfletagem. Vamos entender como que a feira se organiza dentro daquilo. Vamos fazer uma barraca de feira. Sabe? É isso. É olhar o composto de comunicação, sair da bolha das redes sociais e trazer ele um pouco para o contato físico. A marca precisa ter esse contato. As pessoas têm que estar próximas da marca. Se a marca conseguir entregar isso o mais fácil possível, mais fácil é você ter o lead. Aí você conseguiu conversar com o pai, não é? Sim. Pô, você tá de frente a frente com o pai, você quer um lead mais quente que esse? Onde seu filho estuda? Comendo pastel com o cara. Lógico! Onde seu filho estuda? Pô, tá sendo atendido lá? Tá, mas você não quer conhecer a nossa escola? Eu tenho isso aqui também, olha só que legal. Pronto. Você colocou o cara sentado perto de você. Isso é fazer mídia de forma inteligente e diferente. Volto a frisar, num mercado voraz. Né? E voraz, hein? E esse é o papel do Cinep MS. É trazer parceiros convictos de que, através de planejamento, de estratégia, através de uma engenharia de organização dentro da sua empresa, você pode ir muito longe com a sua empresa, principalmente neste momento que é decisivo, que é um momento onde você está fazendo as suas rematrículas e ali agarrando novos alunos, capitaneando novos alunos. Eu quero agradecer ao Paulo, aqui em nome das M4, que está aqui presente conosco, estará conosco no dia 14, no Gran Parque, para esse grandioso evento, e vai falar diretamente para os nossos gestores. Quero te agradecer a presença por estar no nosso podcast hoje e por estar dia 14 conosco. Eu que agradeço, Aldi, e contribuir com esse processo eu acho engrandecedor para mim como pessoa, porque levar isso, um pouco da expertise de 20 anos para ajudar pessoas, ajudar empresas, é uma coisa que me agrada bastante. E eu acho que esse evento que vocês fizeram, que vocês criaram, é uma coisa formidável. Eu acho que Campo Grande precisava disso e conectar mesmo. Colocar pessoas próximas, sabe? E eu vou me deixar à disposição para quem quiser sentar comigo naquele mesmo dia, para a gente trocar ideia de como isso funciona. E eu acho que a gente tem um bom caminho a ser trilhado aí. Tamo junto e sempre que você precisar, eu tô com você. Muito obrigado. Obrigado.